Quem trabalha com vendas e prestação de serviços sabe da importância e da necessidade de entregar um produto de qualidade ao cliente. Mas e depois disso? Como ter e manter um vínculo com esse cliente? Para entender melhor a importância de encantar e de estar próximo do seu cliente, eu recebo a especialista em desenvolvimento organizacional, a Márcia Peixoto. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais, Márcia. Boa tarde, Keltrin, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, justamente falando de um tema que eu amo e que é muito importante hoje, né, que é o pós-vendas. Para você que nos acompanha, então, que trabalha, que é empreendedora, a gente sabe que tem milhares de pessoas que assistem a gente e trabalham, vendem seus produtos e serviços, pega papel e caneta, porque a Márcia é especialista e vai dar algumas dicas bem importantes. Porque, Márcia, quando alguém vai numa loja ou recebe um serviço e é mal atendido ou não dá certo, a propaganda rola rápido, mas nem sempre o contrário, né? As pessoas não têm esse hábito de dizer, fui numa loja, fui muito bem atendido, vou voltar, vai lá. Mas se não for, aí fala rápido. Exato. A proporção ela é muito menor, né? Quando não é bem atendido, é muito mais fácil a pessoa reclamar, né? A pessoa que recebeu o serviço reclama e ainda difama a marca, né? Agora, quando a pessoa é bem atendida, é muito difícil ela sair falando bem. Mas acontece, né? E eu digo que a empresa ela tem que ter um processo estruturado para realmente ser intencional e fazer com que o cliente ele se sinta bem a ponto dele te indicar, né? Ser intencional nessas ações. E, Márcia, assim, muita gente investe em marketing para vender mais, para conquistar mais clientes, mas você que atua diretamente com mentorias, você percebe que existe essa preocupação com o pós-venda em manter esse cliente? Agora está tendo, né, eu fico muito feliz até, porque está tendo uma procura maior, está tendo um interesse maior. Mas eu gosto muito de citar o pai do marketing, conhecido mundialmente, Philip Kotler, que ele diz que você manter um cliente é de 5 a 7 vezes mais barato do que conquistar um novo. Né? E aí é que as pessoas estão tomando essa consciência e realmente querendo entregar mais experiência, né? Para que realmente seja lembrado, ou seja, criar memórias positivas na cabeça do cliente. E me cite primeiro um erro, que normalmente o pessoal que trabalha com vendas aí costuma dar aquela bobeada, assim, não ter essa percepção antes de entender a importância do pós-venda. Eu acho que o principal erro é vendi, acabou o processo. Não preciso mais me importar com o cliente. E eu digo que a mágica acontece quando o cliente faz a compra. É ali que você tem que começar a se importar cada vez mais com ele. Acho que o principal erro é esquecer que o mais importante é depois que a compra acontece. Isso independente do segmento, independente se é um local, um ponto de venda físico ou pela internet? Independente, seja produto, seja serviço, né? A grande sacada é você olhar para o teu cliente a partir do momento que fecha um contrato e que ele fecha a compra. E como que pode, então, uma dica para você já ter uma estratégia de pós-venda, independente do segmento? Então, eu gosto muito de usar, eu uso isso em mentorias, que é a estratégia do jeito Disney de encantar clientes. Eles se preocupam com os clientes em todos os momentos, na jornada completa, desde antes de se tornar cliente até o momento que ele se torna cliente. A Disney é aquele parque famoso lá nos Estados Unidos, Exato. Da Minnie e do Mickey. Exatamente, né? Então não tem quem vai para lá e não volta encantado. Por quê? Porque eles cuidam dos detalhes. Então se eu pudesse te dar uma dica, eu diria assim, atenção aos detalhes. Como que você pode surpreender, superar a expectativa do teu cliente nos mínimos detalhes após a compra? Agora, Márcia, muita gente tem essa dificuldade, porque, assim, principalmente quem é empreendedor, né? Ele sozinho para cuidar de todas as etapas. Pensar no produto, precificar, que é uma dificuldade que muita gente tem, né? E depois venda e no pós-venda. Como que ele pode se organizar também? Como ele pode criar esse planejamento para dar conta de todas as etapas? Perfeito, eu digo que é planejar esse processo do cliente, essa jornada do cliente. Quando você planeja a jornada, você para desenhar mesmo como que funciona, né? O teu cliente entrou, qual que é o próximo passo? É um e-mail de boas-vindas? É uma ligação para saber se deu certo aquela compra? O que você vai fazer? Isso tudo planejado, né? Você ter isso intencional na sua empresa, eu acho que é o primeiro ponto. Por mais que às vezes a pessoa faz dessa forma, faz sozinho, né? Se ela souber tudo que ela tem que fazer para não ter erro, né? E nem ser pego de surpresa, fica mais fácil, fica mais leve essa jornada.
porque eu vou falar uma frustração como consumidora que eu tenho, porque parece que às vezes é fácil para comprar, mas se você tiver um problema depois, se você precisar, né, de algum tipo de orientação ou se der algum problema, você não consegue mais contato com essa empresa, parece que ela foge de você. Então também há uma postura do outro lado de enfrentamento, é necessário estar preparado para esse enfrentamento também? Sim, porque assim, nós somos seres humanos. Ser humano erra e tá tudo certo. O problema é o que você faz quando algo dá errado, né? Então, o cliente, ele é um ser humano, né? Já dizia Simon Sinek, nós somos pessoas, trabalhamos com pessoas, vendemos para pessoas. Se a gente quer gerar mais negócio, a gente tem que entender de pessoas. Então, o que o teu cliente quer? Ele quer atenção. Então, quanto mais atenção você der, mais você vai fidelizar o teu cliente. Até quando deu errado, né? Você fica com aquela carta na manga. Por quê? Porque ele sabe que ele pode contar com você. Que bacana. Mais alguma dica, então, nesse sentido? Porque, claro, você trabalha com as mentorias, mas o pessoal que está nos acompanhando. Então, primeiro, haver esse planejamento. E a outra coisa que não pode faltar, então, nesse pós-venda? Eu diria que são 3 pontos. Entender de pessoas, de perfis comportamentais, entender o ser humano, ter esse planejamento, esse processo intencional e pensar na experiência do teu cliente. Como que você pode realmente agregar cada vez mais para ele ter memórias positivas da tua marca e da tua empresa. E pode ser de forma simples, né? Perguntando como que você se sentiu, o que você achou. Exato. Sabe aquela pesquisa de satisfação que muitas vezes a empresa faz, mas depois engaveta ela e não serve para nada? Volta lá, revisita o que o teu cliente está falando, porque eu digo, os clientes falam e os teus clientes te falam o que ele quer para você fidelizar ele. E não pode lembrar só quando precisar bater meta, né, Márcia? Porque às vezes você lembra, arranja tempo para isso, quando vem algum momento de crise ou um momento em que você, nossa, preciso voltar a me conectar com esse cliente. É quando tá tudo bem que tem que ter esse relacionamento também, né? Sim, né, como a gente está falando, é um processo. Então, não adianta só quando dá errado ou só quando eu preciso bater meta que eu vou atrás do cliente, porque é uma venda relacional. Então, se eu mantenho o relacionamento, o resultado vem consequentemente. Agora, se eu não tenho esse relacionamento, muitas vezes a pessoa vai falar assim, o pós-venda não funciona, né? Nem para gerar resultado. Então, é essa constância, né? Muito bem. Márcia, que também compartilha dicas no seu perfil? Sim, eu diariamente, né, no meu perfil do Instagram, em breve no canal do YouTube. Então, me sigam nas redes sociais também. Márcia Peixoto. Márcia, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigada.